E o mercado de ações não é para emergente e não é para amador. Num mercado volátil como o nosso, alguém tem que perder para alguém ganhar. Essa é a lei do jogo. E no mercado imobiliário não. Então eu entendo que a gente vê bastante clichê na rede social, mas de fato não tem hora certa de comprar imóvel, porque os números não andam para trás. O cara compra com facilidade de pagamento, vai colocando no fluxo de caixa dele, ele não se maltrata para comprar um imóvel, ele não compra um problema. Ele faz um investimento com prazo, com rentabilidade e sem tirar o dinheiro do bolso. E se tudo indica, né, como indicou a queda da Selic, o mercado imobiliário é a melhor canalização financeira que o cara pode ter. Então nós estávamos falando que tem produto nosso aí que deu quase 400% de rentabilidade em 4 anos. Nós temos uma média hoje dentro da nossa empresa de rentabilidade de Está no ar mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou a Luísa, estou aqui novamente com o Dago. Tudo bem, Dago? E aí, Lu? Tudo bem, tudo certo. E a gente está trazendo aqui pela terceira vez um cara especialista na construção civil. E se a gente está trazendo pela terceira vez, é porque ele é muito fera, né, Dago? E dispensa apresentações, né? Mas é um expoente do mercado imobiliário em Porto Belo, o desenvolvimento da cidade, mais especificamente o Perequê, conta muito com o apoio profissional e empresarial do nosso querido amigo Michael. E aí, Michael, da Maibelli, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade da gente estar de novo aí, reunido, poder conversar, passar mais um pouquinho da história da Maibelli, do que a gente vem planejando, do que a gente vai fazer e das coisas que acontecem em Porto Belo aí que a gente consegue estar ajudando, opinando, enfim, daquele jeito nosso, né? Que legal, cara. Que legal. Essa tua visão pra gente é fundamental e para quem assiste a gente quer entender para onde que vai Porto Belo, né? Então, o teu conhecimento, a tua visão, elas são Essenciais. essenciais. Michael, então vamos lá. Contextualiza pra gente como que a Maibelli vem se posicionando atualmente no mercado. Então, a gente, no dia 21 de dezembro agora de 23, a gente fez 13 anos de empresa. A gente está com 10 empreendimentos entregues, entregamos mais 4 agora nos próximos 12 meses. Então, a gente vai fazer 14 anos de empresa com 14 empreendimentos entregues, quase 200 mil metros de obra entregue. E há uns 3 anos atrás, inclusive até na última vez que eu tive aqui, a gente deu uma pinceladinha, mas era muito, muito precoce ainda. A Maibelli veio planejando e criou um produto diferente, num momento diferente do mercado, que foi o Porto, que a gente já apresentou para os corretores, apresentou o produto para o mercado. E agora, no dia 24/2, a gente vai fazer um evento oficial para apresentar o nosso produto de fato. A gente tem um apartamento modelo no ambiente que vai ser construído as torres e a gente quis criar uma centralidade de consumo de fato no nosso empreendimento, que é 18 mil metros de área comercial, enfim, né? Um bulevar, um produto diferente para um ambiente diferente, a 80 metros da praia, no miolo do Perequê, na praia central do Perequê. Então a gente veio desenvolvendo esse trabalho, vai para quase 4 anos, né? Desde da concepção de projeto, de aquisição de área, de desenvolvimento de trabalho, de estudo de projeto, de produto, enfim. É um trabalho que a gente veio fazendo a 500 mãos, nem a 4 mãos, né? Quando a gente fala, foi bastante gente envolvida, muitos profissionais e obviamente que a parte um pouco mais difícil vem agora, né? Que é comercializar e produzir o produto, né? Com certeza. Você pode falar um pouco mais, Michael, e nos interessa muito entender os detalhes do que foi esses estudos para o Boulevard e qual é o impacto que você prevê, porque muita gente busca, né, esse tipo de entretenimento ou espaço para você levar a família, para curtir, e Porto Belo não tem praticamente isso, né? Assim como Itapema também tem muito pouco. E isso que você está criando é baseado numa necessidade, numa demanda mais realista? Como é que foi o estudo? Então, a gente... primeiro, a gente teve a felicidade de poder
tá nesse ambiente, né? A gente escreveu a história da nossa empresa e continua escrevendo em Porto Belo. E a gente teve a felicidade de estar numa centralidade de um ambiente que era extremamente conhecido a nível nacional, que era o estacionamento do Café Pinhão, que é onde a gente vai fazer o nosso empreendimento. Então, isso é uma coisa dos primórdios de Porto Belo, né? Estamos falando da, sei lá, 98, 99, então Sim. quase 30 anos aí. Quantas vezes estacionei o carro lá? Não faço ideia. Então, exato. Então, isso já tem um histórico da cidade, né? Então, a gente teve essa felicidade. E o que a gente quis criar, de fato, é exatamente o que você colocou. A necessidade das pessoas de se movimentarem dentro de uma cidade, de estarem no ambiente e de poderem ter a diversidade de consumo, que é o que a gente não tem hoje. Em Itapema não tem e Porto Belo também não tem. E diante de tudo isso, a gente pensou, obviamente, num ambiente de serviços, de gastronomia, de lazer, de diversão, de cultura. E a gente foi unir o útil ao agradável, trazer uma centralidade de consumo com uma verticalização e automaticamente nós vamos transformar o ambiente numa mini cidade, porque ele tem que ser autossustentável. Em que sentido? Nós vamos ter 800 e poucos apartamentos em cima e nós estamos falando de praticamente 4, 5 mil habitantes que vão ter um ambiente de consumo dentre escola de inglês, academia, enfim, vários setores e segmentos que atendam a necessidade dos moradores do ambiente e que atendam o consumo da cidade. Que um ecossistema próprio, né? Exato. Então, a gente fez um apanhado e a gente entendeu, nesse momento, a carência de ambientes familiares, ou que seja, de criança, de jovem, de meia idade, de idoso. A gente quis pulverizar para todas as idades. Então, a gente vai ter atrativo de A a Z. E essa carência, a gente não analisou Porto Belo. A gente fez um estudo de demercado em 2020, acho que foi. Depois lockdown, ali metade do ano, um pouco mais para frente. A gente pega as cidades que consomem o nosso ambiente. Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Bombinhas, Porto Belo e Itapema. Nós estamos falando de 8, 10 municípios que vêm consumir, né? Então, as pessoas, ou elas se deslocam hoje e vão para os outlets, ou elas vão para Balneário no shopping. Não tem uma interlocução no meio aí, uma parada de opção. E diante de tudo isso, a gente quis trazer para o nosso negócio uma pincelada disso, que é o que a gente vai inaugurar agora, dia 24. Então, hoje já existe uma centralidade de consumo no Porto, onde a gente vai ter um food park com 7 cardápios. São 7 restaurantes que vão já estar atuando ali dentro do nosso ambiente. Que legal. Sim, a gente pegou... O nosso ambiente ele tem 17 mil metros quadrados de área, 4 mil metros a gente construiu hoje. Já. Uau. Isso a gente começou a obra dia 10 de setembro, agora de 2023, e estamos concluindo agora, semana que vem está pronto. A gente não conseguiu, a nossa ideia era ter concluído em dezembro, mas aí teve muita chuva, enfim, alguns percalços. Chega final do ano é mais difícil de também adquirir material, essas coisas, as empresas param e a gente preferiu postergar um pouquinho mais e conseguir fazer do jeito que a gente queria. Então, hoje o nosso ambiente lá vai ter playground, pet place, tem um heliponto, tem um chafariz seco para as crianças, um negócio diferente. Tem um espelho da água, tem chimarródromo, tem arquibancada, tem food park. Então, a gente criou já um ambiente para o pessoal entender e saborear o Porto. O que vai ser? Bem multipúblico, assim. Sim. Exatamente. E aí a gente vai ter uma concha acústica, show, banda, evento. Legal. O nosso objetivo é atender de segunda a segunda agora no verão e depois passar de quarta a domingo ou de quinta a domingo. A gente não definiu isso ainda, o escopo com as empresas que vão atuar ali. Certo. Mas a gente quer criar um movimento também cultural, um movimento para as crianças, para os idosos. Então, diversificar bem o cardápio de atendimento desse público que está carente de consumo e de ter uma centralidade de um ambiente de ir com a família, se divertir e poder, de fato, diversificar também o cardápio de consumo. Às vezes um quer um sushi, vai ter, o outro quer uma pizza, vai ter, o outro quer um steakhouse, vai ter, o outro quer um hambúrguer, vai ter. Então,
Essa foi a ideia, de fato, e também, pela gente ser de Porto Belo, a gente privilegiou as empresas que estavam ao nosso entorno e fez o convite para as empresas do município. Né? Sim, Tiveram importante. privilégio de escolha. Uhum. Exatamente. Que A legal. gente trouxe as empresas até pela magnitude do empreendimento que vai ser. A gente sabe, já é um sucesso e vai ser um sucesso tanto na área comercial, porque a gente tem um plano bem feito para ser executado. Mas nada mais justo que você privilegiar os teus, né? Então com a gente certeza. chamou as empresas do município, algumas aderiram e outras achavam que não era o momento, mas essas pessoas vão ter o privilégio depois de aportar para dentro do empreendimento em ordem prioritária, e o nosso objetivo não é criar uma concorrência de consumo entre os mesmos cardápios. Eu gostei quando você falou de ordem prioritária. Você vai dar uma certa exclusividade de escolha para os parceiros, né, que entram primeiro no negócio. Exato. Isso já é uma prática conhecida no mercado tua, né? Sim. Porque você privilegia também os próprios integrantes do seu time. A gente sabe, né, por meio da mídia, que você fez um... Você pode falar um pouco como que foi esse processo que você... A mídia fala que você deu apartamentos para o teu time profissional. Foi isso mesmo? Foi. Faz uns 3 anos a gente começou a amadurecer essa ideia dentro da empresa, né? E a gente tem acho que 12 ou 13 empresas no nosso grupo. Certo. Cada uma de segmento distinto, mas a gente sempre teve esse apreço de tentar, de alguma forma, fazer. E a gente conseguiu ajudar o colaborador a comprar casa, comprar carro, enfim, a gente sempre conseguiu ajudar. Mas a única empresa que é do ramo da construção civil é a Maibel. Certo. E aí a gente sempre teve essa vontade de poder mudar um pouco a vida do cara que está trabalhando com a gente. Tipo, como que a gente vai poder impactar esse cara, né? E de fato, assim, pô, o cara tá lá no chão de fábrica, ele tá produzindo um produto que ele não consegue consumir. Então, o ponto-chave foi esse, assim, pô, a gente tem excelentes colaboradores, pessoas que passam mais tempo lá com a gente do que dentro da própria família. Estão há anos com vocês, confiáveis. Exato, pessoa que realmente veste a camisa da empresa e tá lá porque gosta da gente, porque sabe que a gente faz diferente também, sabe que a gente tem um conceito diferente dentro da empresa, e a gente veio amadurecendo essa ideia. Pô, nós precisamos bolar uma ideia, vamos tentar ajudar e tal, enfim. E por coincidência a gente teve acesso a uma área específica, começamos a fazer uma avaliação financeira, e a gente falou, pô, acho que nesse projeto encaixa. E aí a gente começou, dentro de casa, entre uma ordem de tempo de empresa, responsabilidade, compromisso com a empresa, dedicação, né? Porque às vezes não é só tutar o tempo. O cara tem 10 anos de empresa, mas às vezes o cara que tá há 60 dias, o cara faz das tripas o coração naqueles 60 dias que ele tá ali. E tu sabe que é um cara que tem carreira, que vai vestir a camisa da tua empresa, que vai se enfiar no fogo por você. Que é o que a gente procura de fato como um incorporador, como um empresário, enfim. Eu e o meu pai, a gente só é as pessoas que dirigem o ônibus. Sim. Mas se eu não tenho o cobrador ali junto comigo, a coisa não funciona. Não funciona mesmo. Então a gente só está fazendo a gestão daquele ambiente. Mas se a gente não tiver gente capacitada, gente que, ao momento que eu estou aqui agora conversando com vocês, está lá produzindo, está fazendo acontecer com 250 mil metros de obra que eu estou tocando, 12 empreendimentos, eu tenho que contar com um time de qualidade, de responsabilidade, de respeito, e que saibam o conceito daquilo que eu carrego para entregar para o meu cliente. Então isso é um processo que a gente vem implantando, e aí a gente de fato, no final do ano, a gente já tinha anunciado internamente para eles num outro evento, e aí a gente evoluiu com papel, documento e tudo mais, aprovação de projeto, enfim, tudo isso. E aí a gente deu uma notícia de fato, fez um evento, né, parabenizou, fez uma solenidade para todos eles, entregou uma placa, uma homenagem e tal, e eu acho que é o que fez sentido. Obviamente que os apartamentos não estão prontos, vai entrar em produção agora em 2025, em tese em 48, 50 meses ficam prontos os apartamentos, e aí cada um deles vai receber a chave do seu apartamento, vai poder fazer o que quiser, se quiser morar, vender, alugar, investir, vai fazer o que bem entender. E o mais satisfatório é poder saber que a gente tem um colaborador que produziu e que vai consumir o nosso produto.
Ele vai ter a experiência de ter um MyBelly. Porque hoje ele vive a experiência de produzir, Sim. mas ele não sabe o que é consumir. Que interessante. Que atitude de gestão interessante, né? Muito, muito legal, cara. É um exemplo, inclusive. Eu emendo te perguntando por que a gente não tem imóveis compatíveis com as pessoas que trabalham na nossa região à disposição deles hoje. Assim como Camboriú tem iniciativas, né, mais populares, porque a gente vende, claro, muitas vezes para o alto padrão. Só que quem trabalha com a gente, obviamente, não está ainda, né, nesse nível e precisa começar o investimento no mercado imobiliário e a gente não tem muitas opções, né, Maicon? Você não vê isso como... Por que não acontece isso na nossa região? O nosso solo ele custa muito caro. Né? Hoje a nossa matéria-prima é solo. O resto é insumo. Sim. Então... Mesmo em áreas mais distantes da praia? Mesmo. Assim, a gente tem algumas dificuldades. Em que sentido? Se você pegar numa curva ABC, que é a linha tênue que a gente trabalha hoje dentro da construção civil, a nossa plataforma ela é uma curva ABC. Tu vai do maior para o menor. Se tu pegar aço, concreto, mão de obra, gesso, cerâmica, esquadria, é tudo a mesma coisa. Se tu vender um apartamento de 10 milhões ou tu vender um apartamento de 100 mil, o custo é o mesmo. Sim. O pedreiro que vai fazer a obra de 100 mil, ele não cobra menos porque a obra... Sim. Então isso maltrata o número. E assim, num ambiente ascendente, aonde os números são pujantes e sobem a régua, automaticamente você tem um custo produtivo maior. Então você não consegue produzir com custo baixo. Então o espólio do arranque do negócio é muito semelhante. E o solo é muito caro. É mais caro. Mas assim, o que eu vejo no nosso ambiente, inclusive eu falei isso numa outra entrevista que eu dei, o que falta para nós, porque não é só... A gente tem duas situações que eu vejo do meu ponto de vista. Primeiro, é um apontamento político. Então, algumas pessoas se posicionam criticando o desenvolvimento do mercado imobiliário porque elevam os preços e afastam, limitam o consumo, né? Mas o governo não tem uma política de incentivo ou não, você vai fazer uma moradia social, então eu vou te isentar de imposto XYZ. Sim. Que era o que nós estávamos falando antes de nós começar aqui. Então, isso parte de teria que ter uma contrapartida disso. Então, beleza, eu vou baixar o teu custo do teu insumo porque você está fazendo alguma coisa social. Né? Eu já fiz N estudos, fui na Caixa Econômica, falei com o superintendente da Caixa em Floripa para tentar viabilizar um projeto mais econômico para Porto Belo. Na época, Minha Casa Minha Vida era 145 mil. Eu fiz 1.300.000 conta, o custo de um apartamento na época era 230. Então, se eu quisesse empatar dinheiro, eu tinha que vender 230. Na época, empatar. Então, isso maltrata um pouco. E assim, quando a gente fala de uma moradia popular, ou vamos dizer, que seja o que quiser usar o termo, claro. O que maltrata a construção civil é que a gente entrega um produto aonde as pessoas vão consumir e que eles têm um tempo de uso e você tem que dar uma manutenção naquilo. Então, se você começa a puxar a tua régua muito para baixo, você aumenta a incidência de problema. Se a gente percorreu o estado de Santa Catarina, a gente viu diversas matérias de empresas que operavam só com o produto Minha Casa Minha Vida e que hoje não existem mais e que as pessoas estão sem navios. Estão sem o pós-obra, vamos dizer assim, sem a manutenção que deveria ser. Por quê? Porque o cara teve que diminuir a qualidade da produção. Isso antes de 5 anos, né? Exato. Então, isso dificulta. Então, esse é um... E eu vejo o principal de tudo, que eu acho que isso não é um problema do nosso ambiente. Eu vejo um âmbito nacional. Sim. Nós temos falta de educação financeira. Porque o nosso ambiente paga bem. Então, às vezes, o cara pode não conseguir comprar de mim, mas ele consegue comprar do meu concorrente ou de outro, mas ele tem que ter uma política financeira mais adequada. Então... Não tem um preparo para um pequeno investimento inicial, né? Exato. Então, tudo isso vem de uma régua que já percorre há muito tempo. Então,
Obviamente que as pessoas estão aproveitando mais a vida, estão consumindo mais, estão comprando roupas melhores, telefones melhores, viajando mais, curtindo mais, vivendo mais a família e consumindo mais dinheiro e guardando menos. Então isso é o que percorre. Mas as prioridades não estão sendo bem colocadas, talvez. Certo ou errado, não existe certo e errado. Cada um tem a sua política interna, financeira e sabe o que quer para sua vida, né? E lá no final da vida é que vai passar uma régua, vai entender o que foi positivo e o que foi negativo. Sim. Mas entendo eu que um dos gargalos é a educação financeira da região. Legal. Né? Verdade. A gente até estava comentando essa semana, né, Dago, sobre essas questões realmente de investimentos, primeiro investimento exatamente nesse sentido, Sim. né, de Como fazer o primeiro investimento. isso, exatamente. Então, isso é muito importante. A educação financeira, lá atrás, vindo já nas escolas, né? Então, é bem importante esse ponto que você coloca sobre essa Mas- questão financeira. É verdade. Voltando ali então pro Porto, eu Isso. queria entender um pouco mais do volume de investimento que vai ser empregado nessa obra e da quantidade ou geração de empregos que você estima aí para a área. A gente vai produzir 2 torres por ano. Então eu começo 2 esse ano e 2 ano que vem, e assim em 5 anos eu Serão começo. 10, né, mano? São 10 torres. Então, em 2 por 5 ano. anos eu começo a última etapa. E ao momento que eu começo a última etapa, eu entrego as 2 primeiras. E assim, é um ciclo de 10 anos que eu acredito que a gente vai fazer em 8, mas o nosso plano é fazer em 10. Eu acredito que vai chegar a um pico com os indiretos, quase 1.000 funcionários, no momento que eu estiver produzindo, ou mais até. Caramba. Hoje eu tenho... Fora o indireto, né? Hoje eu tenho na empresa 1.350 direto e mais uns 300 indireto. Então hoje eu emprego uns 650 pessoas, mais ou menos, né? E eu acredito que no pico do negócio, onde eu estiver começando as 2 primeiras torres e entregando as 2 últimas, eu devo estar na casa de quase 1.000 colaboradores com os indiretos juntos, né? Direto e indireto, né? É um empreendimento que vai chegar quase na casa de 1 bi de custo. Então, claro, é um trabalho bem pesado, né? Assim, a gente sabe, né? O que nos motiva é que a gente criou um produto diferente, fez um ambiente diferente para esse produto e está numa localização fora da curva. E vai ficar muito perto dos projetos que estão saindo ali na foz do rio, né? Sim, dá uns 250 metros ali. A pé. Pode Sim. ir a pé para a praia, Sim. voltar pertinho. Exatamente. Vai estar muito bem posicionado dos atrativos e dos pontos turísticos que a cidade está contemplando, está oferecendo e que, obviamente, tem um pouco de participação também da nossa empresa nisso. É verdade. A Mabel está envolvida em projetos não só do Mole de Porto Belo, mas no Pier de Itapema também. Pier também. Qual que é o impacto que você espera nesse desenvolvimento todo econômico? Do Pier? É. Então, o Pier é um projeto que o pessoal procurou a gente não faz muito tempo. A gente faz uns 6 meses, eu acho. Quem procurou você, mãe? Pra gente entender quem são as pessoas. Na verdade, assim, tem uma empresa que tem um acervo técnico, que foi a empresa que ganhou a licitação, né? E que permite ela, dentro dessa licitação, buscar investidores que entrassem no projeto, né? E eles nos procuraram há um tempo atrás, né? E no primeiro instante a gente pensou e tal, e depois a gente começou a evoluir essa ideia internamente e acabamos amadurecendo e entendendo que por tudo que aconteceu na nossa empresa e no nosso tempo de Itapema, nós estamos aqui desde 89, então... E meu pai sempre foi muito bairrista, assim, né? Isso já vem do nosso DNA, né? E nós precisava fazer alguma coisa pela cidade. E daí a gente começou, vamos encarar esse negócio aí. E aí, um investimento bem considerável, a gente não tocaria o negócio sozinho, para nós não faria sentido, mas a gente queria estar envolvido no projeto. E a gente buscou 2 amigos
que já tinham feito negócio conosco em outros momentos, falou, gente, vocês teriam interesse de participar no conjunto? E prontamente os dois, não, se vocês estão dentro, nós também estamos. E aí a gente acabou assumindo esse desafio agora, 20 e pouco de dezembro, nós apertamos a mão. Foi agora. Foi agora. Daí eu saí de férias e a gente já começou a evoluir no desenvolvimento de projeto, fizemos algumas adequações e a gente se reúne, o conselho do Peer, todas as quintas-feiras para debater sobre projeto, execução e tal. Enfim. E isso Olha a diferença, né? Algumas pessoas se reúnem na quinta-feira pro ferino, né? Outras pessoas se Não, a reúnem gente na até se reúne, mas é de noite, nós se reunimos de manhã cedo. Mas o projeto do Peer é privado, né? Privado. E o Moli, Moli, na verdade, é uma parceria pública-privada, né? pode O explicar Peer, um pouquinho? sim. O Peer, ele é uma concessão de uso, né? Que você pode explorar por um período comercialmente e depois essa obra vai passar a ser do município, né? E o Moli é uma parceria público-privada, aonde o dinheiro que é utilizado é um dinheiro de outorga, que é um dinheiro do município, que é um dinheiro da população, que a gente paga para ter um potencial construtivo a maior e que é uma ferramenta de uso do município. Tanto que o Moli, ele tem um perfil e uma licença ambiental de uma maneira e o Peer, ele tem outro. O Peer, ele tem exploração comercial. O Moli, ele não tem exploração comercial. Ele é um enrocamento de pedra com desenvolvimento e um viés não que seja única exclusivamente porque ele se torna um ponto turístico, um ponto de atrações e etc. Mas a função dele, tanto ele quanto a do Peer, tem a mesma. É uma função ambiental. Sim. Fazer uma canalização do rio e desembocar no emissário. Essa é a realidade. Para criar um ambiente diferente pelas influências que a gente sofre hoje de pluma de sedimento do rio Perequê. Certo. Esse, de fato, é o objetivo dos dois. Então, a característica do Peer, ela é extremamente comercial. E diante de tudo isso, a gente quis criar um projeto. A gente já evoluiu muito no projeto, mudou muito ele. Digo, a gente, os envolvidos no projeto, né? Para trazer uma qualidade diferente, uma posição diferente. O município merece isso, Itapema merece vamos falar de verdade, um ícone para a cidade. Porque vai ser isso, né? Nada mais é que uma extensão, tanto que o nome é o Porto, né? O nome do Peer vai ser o Porto. O Porto. O Porto, relacionado ao nosso empreendimento, porque é uma extensão do nosso empreendimento em Itapema, que é um viés gastronômico, um viés turístico, cultural, social, de desenvolvimento para a cidade também. Então, a gente criou essa conexão entre os ambientes, porque de fato é o que a cidade merece, é o que ela precisa. Exato. Economicamente é indiscutível o que vai trazer naquela centralidade daquele ambiente num projeto que é um dos únicos do mundo em cima da água. Sim. Então, a Brasil é o único. No Brasil, a gente vê muito aquele famoso lá em Santa Mônica, né? Perto de Los Angeles ali. E tem também em outras praias próximas piers bem significativos. Mas no Brasil não tem, né? Não. Ainda. Tanto que eu conheço lá, Santa Mônica, fui com a família, enfim, e todos os sócios conhecem lá. E a gente, de algumas experiências negativas que a gente teve lá, pontos específicos, a gente fez algumas adequações já no nosso projeto. Lá é tudo de madeira, né? Sim. Estrutura, né? Mas não é nem pela questão de estrutura. Tá. Questão de trânsito, estacionamento, lixeira, cheiro, exaustão, ar-condicionado, refrigeração de ambiente, tá, tudo isso a gente está prevendo dentro do nosso projeto uma situação totalmente diferente para trazer uma qualidade diferente para o ambiente. Certo. Né? Pô, nós vamos ter um restaurante com 680 metros de frente para o mar, com uma vista de 360 graus. Quais são as dimensões, assim, só para ilustrar um pouco? Dimensão do Pier? O Pier ele tem 32 metros de largura por 220 de comprimento. Nossa. É grande. Tem 280 vagas de estacionamento embaixo. E embaixo. Ele é uma coisa diferente, mas não é, tá? Assusta, mas não assusta. O Pier, ele tá hoje no mesmo nível, o solo do estacionamento da Santinha ali. Certo. Então ele não fica submerso. Mas ele fica, ele fica 1 metro e pouco acima do nível da água. Certo.
Então não tem Não esse. tem esse perigo. Porque a primeira coisa, pô, mas vamos fazer um estacionamento debaixo da água, vai entrar água nesse troço aí. Não vai. E, inclusive, a gente está conversando com a Associação de Bairros da Meia Praia, porque a gente quer fazer a retirada da Santinha ali, e a gente já fez e já prevê um projeto anexo ao pier para fazer ela, para poder fazer missa, para poder fazer casamento, poder fazer eventos, poder, de fato, as pessoas terem um ambiente agradável, bacana, com banco, enfim, tudo isso É bem bonito, bem... tradicional, né? O pessoal gosta. Não, é um ícone da cidade. A Santinha é um ícone. Ela só tem que mudar o lugar dela, mas ela tem que permanecer dentro daquele ambiente ali. E o nosso objetivo é, de fato, criar um ambiente harmonioso, né? Obviamente, com a autorização, com a validação da Associação de Moradores da Meia Praia, né? Que o pessoal valide. Não, ó, isso eu acho que tá contento, nossa, é bacana, a gente não vai encostar no ambiente sem ter autorização das pessoas e sem ter a validação do projeto executivo. Não, isso nos agrada, faz sentido para nós, a gente vai fazer. Legal, é importante você falar isso, que eu vejo que tem uma preocupação muito forte tua sobre essas questões aí de liberação ambiental e essa preocupação jurídica e bem alinhada com o poder público. Isso, de fato, sempre foi uma coisa muito importante nos teus projetos, né? Sem dúvida, né? Eu acho que tudo é possível, né? Desde que a gente faça, respeite o rito e faça da maneira correta. Sempre tem um caminho para ser perseguido. Geralmente, o caminho que você percorre é um pouquinho mais com curva do que com reta, porque é um pouquinho mais difícil, mas acontece. Sim. Então, e assim, essas questões... A gente está criando um movimento hoje no pier que ele é extremamente comercial, porém, ele traz um viés ambiental. A função dele é ambiental, né? Claro. É fazer a canalização de plumas de sedimento que hoje estão prejudicando a orla da Meia Praia. E automaticamente ele serve como uma maneira, uma espécie de um talude, vamos dizer assim, uma barragem, uma ancoragem, enfim, como quer que seja, para o engordamento da faixa de areia de Itapema. Então, ele vai servir para isso, ele já foi pensado nisso, ele foi pensado já, por isso que ele tem essa distância. Então, se você observar nos vídeos que a gente está postando nas redes sociais, o que a gente tem hoje lá implantado é o enrocamento do começo do pier. O pier ele começa dali para frente. O que tem hoje ali é toda a parte externa, rótula, rua, chegada, ambientes, para o pessoal conseguirem canalizar na chegada do pier. Então ali dá, acho que uns 4 mil metros de área ali só da parte externa. Nossa, muito maior do que eu imaginava. Muito maior que os projetos iniciais, né? Sim, é maior. Poços que saíram. Sim, bem maior. Michael, e qual que é o cronograma de conclusão do pier de Itapema? Ele começou agora, Lu. Ele tá aqui ainda, já quer saber. Não. Eu já estou ansiosa para saber ainda. Não, é assim, ó. A nossa licitação, ela fala que ao momento que a gente inicia a obra, a gente tem 36 meses para concluir. Certo. Né? Sim. O nosso objetivo do grupo é entregar em dezembro agora desse ano. É finalizar o projeto até dezembro. Então a gente está trabalhando para isso. Chegou quase 10 carretas de estaca-prancha agora, o pessoal começa a fazer a cravação depois do carnaval. Foi um pedido da prefeitura para a gente não fazer essa movimentação. O negócio é sério, hein? Não, é pressão. Então a gente deve fechar na semana que vem já a parte de pré-moldado, porque a laje, onde vai ser a laje que cobre o estacionamento e os pilares que suportam ela são de pré-moldado, e a estrutura em cima é estrutura leve. A gente não definiu exatamente quem é a empresa que vai fazer, mas ou vai ser steel frame ou vai ser wood frame, alguma coisa nesse sentido. Então a gente está fazendo essas avaliações técnicas para ver o que tem uma maior resistência em cima do mar, por salinidade, maresia e tal, e um desenvolvimento também a curto prazo de execução. Então a gente quer unir o útil ao agradável. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, até voltando um pouco no que eu comentei antes. Olha só, Michael, por que o pier de Itapema ele vai ser superior ao pier de Santa Mônica lá em Los Angeles? E eu acredito que pela proposta, né? Nós estamos em 2024. Então nós estamos numa proposta moderna, numa outra pegada, num outro momento, vamos dizer, a nível mundial. Né? E a nossa proposta, ela
que eu acho que foi uma das mudanças mais significativas do Pier é que a gente arrancou o telhado de todos os ambientes e fez rooftop em tudo. Então, pô, nós vamos estar dentro de um ambiente, dentro do mar, a, sei lá, 7, 8, 10 metros de altura, com uma vista de 360 graus, bem posicionada, podendo ter acesso a 2 orlas, Itapema e Porto Belo. E na frente uma ilha. E atrás o Caixadaço. E estacionamento embaixo. Estacionamento embaixo e vaga para 50 barcos. 50 barcos. Então, a gente quer trazer esse público consumidor. De fato, vai acontecer isso. Com a estrutura que a gente quer propor, porque a gente vai ter um posto de gasolina de abastecimento de barco ali, jet ski e tal, sim, do lado da roda gigante. E a gente quer trazer isso, e a gente quer trazer esse público consumidor do Caixadaço também para consumir com nós. Certo. Porque, assim, existe uma diversidade do público consumidor ali do Caixadaço. E o público que combina mais com a gente é um pessoal de meia idade, que está com a família, que vai querer ancorar o barco ali ou próximo e vai poder ter o consumo de todos os restaurantes, porque a gente vai disponibilizar um translado para chegar nas embarcações. Então, pô, o cara quer um steakhouse, ele vai pedir pro cara, o cara desce no barquinho, leva lá para ele. E eu acho que o que vai trazer? A gente tem uma cara extremamente turística do ambiente, né? Pô, são só de frente nesses 360 graus na ponta do pier, na parte inferior deve ser mais ou menos umas 6 ou 7, vamos dizer assim, quiosques que não são, Sim. mas umas estruturas um pouco menores para atender essa diversidade. Então, pô, nós vamos ter ambiente de música, DJ, sunset. Então, o negócio é bem elaborado, sabe? É bem elaborado, bem pensado. A gente é muito criterioso naquilo que a gente faz. E os sócios do grupo são muito criteriosos também. Todo mundo está preocupado em fazer um negócio bacana, bem feito, bonito, legal, e que traga uma visibilidade positiva para o ambiente e que enalteça a cidade por ser o primeiro do Brasil. Sim. É uma região, inclusive, muito bonita ali, né? Muito privilegiada pela natureza. Quantos restaurantes vão ter lá? São... O total de salas, eu não me engano, acho que é umas 30 salas. Nossa. Mais uns... Tem variação de salas de 35 metros até 600 e pouco. Então, na última adequação que a gente fez do projeto, a gente conseguiu contemplar que a gente não abriu para o mercado ainda, mas vamos abrir agora, já que estão aqui. Nossa, segredos imobiliários. A gente fez uma academia de frente para o mar na parte inferior. Legal. Então, vidro inclinado, assim, o cara vai estar fazendo exercício e o mar vai estar ali embaixo, assim. Como a gente quis criar a sensação de que o cara tivesse caindo dentro da água, como se ele estivesse lá pedalando ou, enfim, correndo na esteira e a água batendo embaixo dele, assim. Que legal. Nossa. Bacana. Bem pensado. Imagina o projeto ficou... Sensacional. A decisão da Maybelli de participar do projeto é influenciada pela falta agora, é polêmica. A gente gosta de polêmica. Pela falta de atitude pública ou isso é uma prática normal? Não, na verdade foi um acaso. Foi um acaso. A gente teve acesso ao projeto, entendeu que era um momento da empresa, era importante. Faz muito sentido para nós, porque a gente já atua nessa parte de locação e administração de bens. Então hoje a gente tem alguns imóveis aqui na cidade já locado para empresas maiores, enfim, e a gente naquele momento entendeu que fazia sentido a gente entrar nessa operação. Como eu falei, a gente não queria sangrar sozinho, porque é um volume bem considerável financeiro, num curto espaço de tempo. Então, nós estamos falando de praticamente 10, 12 meses de investimento. E foi isso, mas eu não acompanhei muito esse processo do Pier para entender aqui em Itapema como que foi, como que não foi, sabe? Eu tive acesso à parte jurídica. Sim, o pessoal procurou, vocês topam, a minha equipe jurídica fez... Você se envolveu muito politicamente, chegou a oportunidade... Exato. Legal. Não tive conhecimento de como foi o processo, como é que era, né? E quando a gente teve acesso, primeira coisa foi fazer um acervo documental, né? O que pode, o que não pode, como é que faz, como é que não faz, análise jurídica, não, faz sentido, a gente pode, estamos no contexto e aí vamos... Tá dentro das regras, exato, bora lá. vamos absorver. Certo, show.
E a região ali agora voltando aqui para o Balneário Perequê e a Meia Praia, dará um salto no desenvolvimento náutico? E quais as empresas e órgãos estão envolvidos? Tu diz em que sentido? É, Não entendi. na verdade, a gente entende que vai dar um salto gigantesco ali, né? Sem dúvida. E a gente sabe que tem empresas aí de construção que estão envolvidas, assim como a OEBL, né? Tá encabeçando esse projeto. Mas existem algumas outras empresas do ramo náutico que já estão alinhando parceria. O nós? É. Não ainda. Ainda não. Na verdade, assim, a gente teve bastante gente que procurou nós já para locar sala, enfim, ambientes. Aham. Para nós faz muito sentido Uhum. criar um ambiente náutico. É o que a gente pensa, o grupo pensa, uma loja com roupa, uma loja com colete, com jet ski, Sim. uma agência de barco, enfim. Isso vai ter. Na nossa cabeça vai ter, a não ser que os caras não queiram, que eu acho que não combina muito com o ambiente deles, né? Mas a gente não procurou ninguém até o momento, porque nós estamos numa fase de negociação com uma pessoa que é especialista no ramo de desenvolvimento de mall, shopping, etc., que vai fazer essa parte comercial do pier. Porque ainda tem uma certa adaptação, né, Michael, no projeto para receber também certos tipos de players, né? Sim, sim. A gente fez a previsão de bastante coisa, assim, sabe? Então, tipo, já teve um acidente, o cara consegue entrar com uma ambulância. Teve um problema, o cara tem que entrar com... consegue entrar. Tudo isso a gente fez uma previsão Entendi. do que poderia acontecer e de como é que seria essa mobilidade. Vai ter situações que o cara vai ter que chegar lá e fazer, dependendo do que for, botar com guindaste? Eu acredito que sim. Mas a gente criou ambiente de exposição, ambiente para evento, para feira, para exposição de carro, de barco, de jet ski, de tudo isso, né? Mas as parcerias comerciais do Pier não iniciaram ainda, Entendi. porque não faz sentido eu, como incorporador, encabeçar isso, nem os meus sócios. Parte é construtiva. Exato, mesmo. né? Ok. Exato. Entendi. Então, nem construtiva não digo que é. Porque tem uma empresa de engenharia que é sócia nossa, que inclusive é a certo. empresa que tem o acervo técnico para fazer essa execução, que não é uma coisa simples, não é qualquer empresa de engenharia que atua na engenharia costeira. Então tem existe também algumas... Um selo, provavelmente, de liberação para atuar nesse... Exato, não é bem um selo, mas é um acervo técnico de obras que você já executou, que você perfeito. tem a expertise, que você já tem know-how, obras de influência hidráulica. Então tem bastante coisinha e detalhe que eles são especialistas nisso. A gente, obviamente, que opina arquitetonicamente, opina no pouco conhecimento que a gente tem da vida e da lida, vamos dizer, do dia a dia, Sim. mas essa parte técnica é com eles. E vamos falar agora um pouco de projeção. Eu gostaria de trazer essa tua visão para o ano, para o resto do ano. Eu sei que você vai estar envolvido bastante no Pier, mas falando um pouco de outros cenários. E o cenário de 2024 na parte imobiliária aí. Queria entender um pouco da tua visão, cara. O que você consegue lá do alto ver? Então, o que eu vejo, né? O nosso mercado aqui, ele é um mercado extremamente fora da curva. Sim. Nós vivemos uma realidade totalmente diferente do contexto, né? Sim. E eu, apesar da gente trabalhar pra caramba, todo mundo aqui, a nossa vida aqui, ela é diferente também dos outros ambientes. Eu vim do interior do Rio Grande do Sul, vou pra lá, visito e tal, mas é visita. Né? Então, a nossa vida aqui, ela é atropelada. A gente almoça quando dá e trabalha tudo isso. É a correria, sempre. Mas nós moramos onde todo mundo quer tirar férias. É verdade. Então, aparentemente, parece que a gente tá sempre de férias, mas não tá. Então, esse desejo das pessoas estarem no litoral e a gente ter esse posicionamento geográfico que a gente foi abençoado, e se a gente pegar num raio de 600 quilômetros, nós atingimos as melhores cidades e os melhores estados do Brasil. Nós estamos a 600 quilômetros do centro de São Paulo. Então, a pujança financeira que nos cerca e nos facilita, ela é extremamente convidativa. E eu entendo que a título de investimento, as pessoas já entenderam que o mercado de ações
não é para emergente e não é para amador. Sim, exato. Num mercado volátil como o nosso, alguém tem que perder para alguém ganhar. Essa é a lei do jogo. Sim. E no mercado imobiliário, não. Então, eu entendo que a gente vê bastante clichê na rede social, mas de fato não tem hora certa de comprar imóvel. Porque os números não andam para trás. Então, nós estávamos falando que tem produto nosso aí que deu quase 400% de rentabilidade em 4 anos. Aonde que tu vai? Nós temos uma média hoje dentro da nossa empresa de rentabilidade de 87% ao ano dos produtos que a gente vendeu. Nós temos isso, case, contrato assinado, de produto de lançamento, de venda. Então, o cara compra com facilidade de pagamento aqui na praia. O cara vai colocando no fluxo de caixa dele, ele não se maltrata para comprar um imóvel, ele não compra um problema. Ele faz um investimento com prazo, com rentabilidade e sem tirar o dinheiro do bolso. E se tudo indica, né, como indicou no mês anterior a queda da Selic, o mercado imobiliário é a melhor canalização financeira que o cara pode ter. Então, eu entendo que o nosso mercado é muito saudável, muito positivo, e a gente vai colher excelentes frutos aí. Obviamente que cada empresa tem uma política, né? Os que estão um pouquinho mais organizados têm um resultado melhor, colhem mais, os que são um pouco mais desorganizados colhem menos, né? Então, claro que o mercado ele vem de uma metamorfose, você vai se adaptando a cada momento. Ele não é o mercado de 2021 e 2022, onde o troço estava extremamente desenfreado. Mas, se vocês olharem na plataforma de vocês, os números, vocês são prova real do desenvolvimento do mercado aqui, do que vende, do que produz, do que consome, do que entrega, né? Então, e assim, a gente está no lado do maior polo da construção civil de qualidade, desenvolvimento e tecnologia, que é Balneário Camboriú. Sim. Então, obviamente que a gente respira esse ambiente e isso respinga positivamente para nós. Sim. Né? A gente, como você falou, a gente tem os dados e o resultado ele é expressivo e ele é claro. Dados não são questionáveis, né? Mas eu acho que é interessante trazer essa visão de um empresário que está à frente de projetos bem importantes para a região, falar, né? De voz, a opinião sobre o mercado de 2024. Mas, legal, muito bem colocado. Lu, eu quero saber dos projetos do futuro. Do futuro. O que a MyBelly está planejando? Eu sei que são projetos agora para longo prazo, que você já fez um lançamento, mas se a gente olhar lá para frente, para daqui 10 anos, tem coisas para sair além do que já está em ação? Então, na parte da construção civil, hoje eu estou produzindo 12 empreendimentos. 12. Então, né, começo o porto, agora entrego 4, fico com 8. E aí, a cada 2 anos, eu entrego 2, né? Tem prédio que eu vou entregar esse ano que eu vou entregar com quase 30 meses antes do prazo de entrega. Caramba. Então, é uma política nossa da empresa, sempre entregar antes do prazo, enfim. Tem obra que a gente entregou com 18 meses, com 2 anos, 1 ano, 12, 6. Tudo depende do momento, né? A gente a gente tá sendo meio maltratado esses últimos 180 dias, choveu demais, não estamos conseguindo produzir, enfim. Isso atrapalha bastante a performance da empresa. Mas eu tenho um acervo muito grande para ser entregue e concluído daquilo que a gente já tem na casa. E eu tenho um projeto que são mais 250 mil metros de obra. Então, hoje eu tenho 250 ativo e vou começar mais 250. Então, é bastante coisa, né? Bastante coisa. E eu, como meu pai, a gente planejou a empresa para direcionar todo o nosso esforço psicológico, técnico, financeiro no porto. Né? Então, o nosso projeto do momento, de fato, da empresa, de viver isso, é transformar o porto naquilo que a gente está prometendo e naquilo que vai ser. Por aquilo que a gente entendeu, né, nós se posicionamos num momento do mercado, trouxemos um produto para o mercado diferente, com um conceito diferente, com um viés diferente, com uma proposta diferente e com uma longevidade e com um custo extremamente agressivo. Mas a gente se preparou para esse momento e para trazer ele, e nada mais justo que no volume de incorporação hoje que a gente tem em Porto Belo, a gente ser o protagonista desse produto. Né? Então, eu tenho esse empreendimento que a gente bonificou os colaboradores.
eu vou lançar a metade do ano, que é aqui em Itapema. Uhum. E depois o meu foco é 100% no Porto. No Porto. Eu tenho mais algumas áreas em Itapema que eu estou desenvolvendo projeto e tal, que daí são áreas próprias. Mas basicamente o teu foco mesmo é fazer acontecer de fato, né, esses empreendimentos aí lançados, e porque uma coisa é você construir e entregar, outra coisa é você estar presente, fazendo acontecer os negócios. Eu acredito que a gestão do Boulevard você vai fazer parte de alguma forma para isso acontecer também, na forma de incentivar, atrair, conversar com players, né, interessantes para se tornar um ambiente, né, planejado, né, que foi. Sem dúvida, assim, a gente quer trazer empresas saudáveis, a gente não está nem olhando para número de resultado financeiro, mas a gente quer trazer empresa saudável que venha, que crie um ambiente bacana, que as pessoas... o que eu vejo, assim, que eu fico muito feliz, se você observar Porto Belo, eu observo bastante porque eu vivo aquela cidade, né? Às vezes, eu fico 6 meses sem ir para minha praia. É uma coisa engraçada, às vezes eu me perco aqui, muda sentido de rua e tal, mas faz parte. E vivi a minha vida inteira na minha praia. Mas o comércio é muito fortalecido, Porto Belo. Tu sempre vai no mesmo lugar e tu vê as mesmas empresas. Isso é legal. Tu não vê fechar e abrir. Tradição. Então, e é isso que a gente... essa é a nossa política MyBelle. Pô, primeiro fortalecer os nossos. Então, beleza, vamos trazer as empresas de Porto Belo para dentro do nosso negócio. Pô, nós vamos privilegiar o cara da casa. Sim. Ponto. E trazer esse cara saudável para estar num ambiente saudável, que ele vai ter retorno financeiro, que ele vai ir bem e que ele vai ter condição financeira de comprar um apartamento meu. Também, né? Então, isso a gente quer proporcionar para o cara também que está com a gente. E para tudo isso acontecer, é um trabalho que tem que ser feito a 4 mãos. As coisas, né, acontecem de uma forma, obviamente, natural, porque é um desenvolvimento do município. O município está crescendo, não vai parar de crescer, não vai parar de vir morar gente em Porto Belo. O litoral nosso é absurdo, o desenvolvimento, os projetos que a gente tem de desenvolvimento de praia. Então, a gente, hoje, como MyBelle, a gente não vende produto só, a gente vende cidade. Né? A gente e assim, nós escrevemos a nossa história em Porto Belo, né? Sim, vocês vendem o desenvolvimento da cidade. Exato, é incrível. Exato. Eu tenho uma pergunta aqui também, então, já que a gente está falando de desenvolvimento da cidade. Na tua visão, qual seria a previsão de tempo para Porto Belo alcançar o patamar de desenvolvimento e infraestrutura de Balneário Camboriú? Eu acho, isso é um achismo, né? Não sei se acho é a palavra correta, mas enfim. A gente teve a felicidade e a oportunidade como a CIP, né? E eu, como estou presidente nesse momento, represento uma classe de 54, 55 CNPJs. A gente teve essa possibilidade de poder interferir positivamente no desenvolvimento do município com sugestão, com projetos, com ideias e financeiramente com a outorga que já era de direito do município, né? Então, nós não estamos fazendo nada não estamos escrevendo a roda aqui, a gente está só conseguindo coordenar com o auxílio da prefeitura, com a parceria, com o entendimento da prefeitura de entender que esse momento é saudável para isso e que esse recurso ele pode ser de uma maneira mais ágil, gestada e trazer resultado a curto prazo para o município. Então, eu entendo que se tudo que a gente, como a CIP, né, que está desenvolvendo o projeto e pensando no futuro da cidade, eu acredito que no máximo, em 10 anos, a gente vai passar Balneário. Olha só. A gente tem a felicidade de ter uma cidade que tem quase 200 anos, que tem 3, 4 vezes a idade de Itapema e de Balneário. A cidade que originou toda essa região, né? Exato. E que não desenvolveu. Então, agora nós conseguimos olhar para o retrovisor, para Balneário, para Itapema, e entender. Não é que Balneário fez errado. Não, Balneário fez o que tinha que fazer. Depois da folha escrita, é fácil tu apontar o erro. Mas as pessoas, naquele momento, achavam que aquilo lá era o que tinha que ser feito, e fizeram. E agora estão adequando a cidade, está ficando excelente, tem obra por tudo que é lado, e vão resolver. Vai custar um pouco mais caro, vai ter que desapropriar, vai ter que fazer isso, aquilo, aquele outro. Mas nós temos essa possibilidade de custo baixo
né? Comparado com o que eles estão gastando hoje. Um caminho já trilhado, De né? escrever uma história diferente, de planejar uma cidade diferente, que é o que a gente vem fazendo hoje, como a CIP, né? A nossa atuação hoje é apenas como um órgão orientativo, né? Sugestivo, de trazer uma cara diferente para o município. Por quê? Porque nós consumimos ele. Né? A gente escuta, pô, eu tenho um cliente que senta lá e diz, pô, cara, vocês já não pensaram nisso? Putz, cara, é verdade, tu tem razão. Vamos levar esse assunto para mesa. Aí tem um associado lá, pô, bom, eu morava lá em tal lugar e tal. Pô, o cara, putz, nós não pensamos nisso, vamos botar na mesa. Então, dentre tudo isso que eu vejo, a gente tem o fator positivo, que é a prefeitura tá junto, entendendo que é saudável e que a gente pode somar. E o outro fator que eu vejo que é mais positivo ainda é que quando a gente se reúne, associados, não tem ego e nem vaidade. Isso é importante. Ninguém quer ser o pai da criança. Tá todo mundo ali, se abraça, Tamo junto. pouco importa de quem que veio a ideia. Sim. E assim, todo mundo se abraça, existe um respeito tremendo, assim, não tem o que falar. Então isso faz com que, beleza, a gente tem 200 construtoras em Porto Belo, mas só tem 55 associados, os outros 50 vão se beneficiar. Pouco importa, vamos fazer. Se o outro vai se beneficiar, vamos fazer ele tentar ficar com vergonha para vir pro nosso time. Porque se nós tiver 200 no time, fica sempre mais saudável dividir a conta, fica mais suave para todo mundo e todo mundo escreve uma história junto, desenvolve um município, porque ali é onde é que a gente escolheu para investir, para incorporar, para criar filho, educar família, criar cidade, desenvolvimento, progresso, enfim. E junto é mais fácil, né? Quando a gente une forças, fica mais tranquilo. Né? Time, né? Juntos somos mais fortes, né? Como diz. Sim. Eu tenho um assunto que viralizou, né? E ele tem muito base no que você está falando. Quando o Luciano Davan, o velho Davan, ele falou nas redes que Balneário Camboriú era muito diferente porque ele tinha a política pública integrada com o empresariado, né? E como isso desenvolveu a cidade, né? E tem uma relação muito forte com o que você está falando, porque você está num momento muito interessante de Porto Belo, que ela está começando a se desenvolver agora. Porto Belo começando agora mesmo, né? As obras mais interessantes e impactantes estão aqui e a cidade começando a ficar famosa, né? Então já está começando muito cedo essa parceria pública e privada, né? Junto para desenvolver. Então fica muito claro que para onde que vai ser um sucesso. Sim, sem dúvida, né? Essa facilidade da gente ter esse acesso com a prefeitura, com o prefeito, ser muito receptivo. E ouso a dizer assim, tem dias que a gente marca a reunião em menos de 24 horas com ele. Liga hoje e amanhã ele já atende. Porque ele sabe que a gente traz assunto relevante, tá preocupado, quer ajudar. Só ajudar. Sim. Mais nada. E a gente também não acerta todas. Às vezes a gente dá uma opinião que ele fala, putz, mas acho que o caminho não é esse, vamos por outro. Sim. E vamos embora. Vamos todas as conversas. Exato. Legal. Michael, e agora falando para os corretores que nos assistem também, qual que é o perfil de corretores que a MyBelle mais gosta de trabalhar? Bom saber, né? Já filtrar, né? Não existe um perfil desenhado, né? Você imagina, eu tô aqui desde 89. Eu estudei até o primeiro ano na Anitta. Então, depois fui para Balneário, segundo e terceiro. 95% dos corretores eu conheço da época da escola. Então, eu conheço todo mundo. Assim, às vezes... Então, desde que ele esteja atuando. Né? A gente tem um acervo muito grande. Hoje, a MyBelle trabalha de fato mesmo, né, com lista de transmissão, contatos e etc. Nós temos mais de 400, 500 corretores que já venderam o produto nosso. Né? Hoje nós temos uma média aí de 1.000 acho que uns 1.600, 1.700 apartamentos comercializados entre produto próprio e de terceiro, né, que entra às vezes na negociação e tal. E ele é muito relativo, assim, de perfil de imobiliária, de corretor e de produto. Porque tem empreendimento que às vezes um corretor se destaca mais, que às vezes tu acha que no outro ele vai criar a mesma performance e às vezes não encaixa com os clientes. Isso é muito... Porque os clientes também são cíclicos, né? Ele tem uma carteira de clientes que volta e meia estão consumindo, mas às vezes esses caras não consomem o ano inteiro, né? Ele consome um agora, daí espera, compra outro ano que vem, ou às vezes não compra, espera mais um pouco. Então, o acervo do corretor ele tem que ser muito grande. Mas assim, te dizer que a gente tem um perfil desenhado específico, eu acho que
o corretor mesmo, ele faz o filtro da empresa que ele vai trabalhar e não a empresa que faz o filtro do corretor. Então, o cara que gosta de trabalhar com a MyBelly, trabalhar comigo e trabalhar com o meu time comercial, é o cara que gosta de um produto bem feito, de um produto bem acabado, de colocar o cliente dele numa zona de conforto, que ele sabe que ele vai receber o produto, de colocar o cliente dele bem posicionado, porque nós não temos empreendimento em localização que não é privilegiado, de saber que o cliente dele vai rentabilizar o dinheiro dele, de saber que o cliente dele está, de fato, fazendo negócio com gente séria, e automaticamente isso já se filtra. Então, os caras que gostam dessa política da transparência, da seriedade, da credibilidade que a nossa empresa passa, hoje nós temos 13 anos de MyBelly, mas temos 35 de Itapema, né? A Vidroforte, que é a empresa do meu pai, tem 35 anos, então já fez o que tinha para fazer, já escreveu a história que tinha para escrever e não tem um ponto e uma vírgula. Já revestiu a maioria dos empreendimentos. Já fez coisa pra cacete. Então, quem conhece a gente, quem sabe da nossa tratativa, da simplicidade que eu gosto de gestar o negócio, da maneira que eu gosto, da praticidade da coisa, dá, não dá, assim, assado. Então, isso traz a cara do corretor que gosta de trabalhar com a gente, porque ele sabe que a gente é simples, é objetivo, é honesto, é transparente e é respeitoso com o cliente dele. Sério, muito, muito bom. A gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast. Passa muito rápido, mas Mas assuntos intensos, importantes mesmo. Papo sério hoje, hein? Sim, e com um empreendedor aqui que, assim, é exemplo para muitas pessoas, muitos empreendedores. Mas a gente tem a nossa pergunta final. Eu já tinha conversado até com o Maico para ele guardar aí um segredinho. Será que ele não acabou soltando no meio do papo? Mas ele vai ter mais, então. Maico, a gente então quer saber, como o nosso programa é Segredos Imobiliários, um segredo imobiliário para Porto Belo. Eu não vejo como um segredo, né? Existe um desejo que a gente traz para a mesa, que é engordar a faixa de areia de Porto Belo, criar um parque linear para Porto Belo, criar desapropriações de ruas que façam a interligação entre a BR e a Orla. Então, existe uma vontade muito grande de fazer a cidade, né, continuar no protagonismo do que ela está, né? Ela vive um momento único dela, né, que nós jamais imaginávamos que ela ia chegar nesse ponto numa etapa tão precoce. Mas o que eu posso compartilhar com vocês é que tem plano. A cidade tem plano, ela sabe para onde ela quer ir, né? Do que depende da gente, né? A CIP, né? Eu falo isso em nome de todos os associados e dos caras que eu estou representando e que assinam embaixo e que estão junto, né? Ah, isso não é a minha ideia, não é eu que não, é a associação, é os associados, né? Esse movimento ele é sempre feito em conjunto, né? Então, o mérito do ambiente é de todos e da prefeitura também que acata isso, né? Que dá essa liberdade, que está com a gente, enfim, e que nos proporciona estar junto e poder fazer esse gerenciamento. Sensacional. Isso é um projeto. Exato. Muito bom. Exato. A cidade tem rumo, tem projeto, tem desenvolvimento, tem carinho, tem sangue, tem emoção, né? Então, legal. Maico, eu quero te agradecer imensamente aqui, meu querido, por ter vindo. Esse papo foi muito importante e, cara, você comentando esses pontos, a gente sabe da seriedade e que vão acontecer. Então, obrigado mesmo pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos. Estamos aqui à disposição sempre que você quiser vir contar sobre inovações e projetos da região, tá bom? Obrigado. E para quem chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar também o nosso podcast. É isso aí. E até a próxima, pessoal. Próxima. Valeu. Tchau. Lu, eu quero falar um pouco sobre um produto da DWV. Um clube, melhor dizendo. O Clube Premium DWV. Lu, explica pra gente quais são os pontos de vantagem de fazer parte desse clube. Esse clube ele é feito para os nossos corretores de imóveis, onde eles terão 4 grandes vantagens de ser Clube Premium DWV. Eram 3 vantagens antes, aumentou uma 4ª agora. Isso, exatamente. Boa. Então, a primeira grande vantagem desse serviço é a integração do seu CRM com o banco de dados da DWV. Boa. Onde conecta os imóveis do aplicativo diretamente para o seu site.
Isso significa que quando houver atualizações nas informações dos produtos, seja pelas construtoras ou pela nossa equipe de gestão de imóveis, esses dados serão automaticamente atualizados em seu site. Show. A nossa segunda vantagem é o espaço dentro da plataforma destinado aos corretores para publicarem e aumentarem a visibilidade de suas propriedades exclusivas, potencializando vendas por meio de parcerias com outros corretores, Muito bom. corretores do Brasil todo. Olha que legal. Eu tenho um imóvel, eu posso procurar um parceiro que tem um cliente e conectar esse negócio e fechar Exatamente. rapidamente. Exatamente. A terceira vantagem é a nossa inteligência de mercado. Com essa funcionalidade, você pode ter informações e dados abrangentes sobre o mercado imobiliário, podendo realizar pesquisas, análises comparativas e muito mais. E eu quero saber o preço do metro quadrado de uma região específica, eu vou encontrar lá? Tudo lá. E a nossa última e grande vantagem é a DWV News, um boletim informativo enviado por e-mail para vocês se manterem atualizados com as novidades da DWV, notícias, novos empreendimentos e pautas relacionadas ao mercado imobiliário da sua região. Para quem quer saber mais, Lu, como é que faz? Então, basta acessar o QR Code que tem do lado da tela. Também pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, que vão explicar direitinho como fazer parte do Clube Premium DWV.